Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o livro A Civilização do Espetáculo. É um livro do Mário Vargas Llosa. Essa versão que eu tenho aqui é a versão para o Kindle e o livro foi publicado em 2012. Essa é uma edição da editora Objetiva. E antes eu vou falar um pouquinho sobre o Vargas Llosa, só para contextualizar quem é o autor. Então, o Vargas Llosa é um escritor peruano, escritor, jornalista. Ele tem uma vida um pouco polêmica, principalmente em relação à política. Foi candidato à presidência no Peru, mas é conhecido também porque ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2010. Ele é mais lembrado, portanto, pelo trabalho dele em literatura. Vou mostrar aqui alguns títulos de alguns livros do Vargas Llosa. Então, Tia Júlia, o Escrevinhador, Travessuras da Menina Má. Deixa eu ver o que mais aqui que eu conheço, que eu já li. Tem Os Cadernos de Dom Rigoberto, que eu não estou achando aqui a capa. Tem, deixa eu ver mais algum outro que eu conheço aqui para recomendar para vocês poderem ler. Deixa eu ver. Elogio da Madrasta, que é também um livro na continuação dos Cadernos de Dom Rigoberto. Então é um escritor da literatura, é um escritor que não se conecta muito com o universo de alguns autores com quem as pessoas tentam relacionar ele, que é do universo fantástico. Não é muito esse o contexto do Vargas Llosa. Ele tem mais temas do cotidiano, trabalha muito com erotismo e tudo, e ele tem esse livro específico que eu estou comentando hoje, que é o livro A Civilização do Espetáculo. Nesse livro, diferente dos trabalhos de literatura, ele faz uma análise, como diz aqui o subtítulo, do nosso tempo e da nossa cultura. Ele faz uma reflexão sobre a cultura atual. Então ele faz uma junção, você vai ver aqui pelos tópicos do livro, ele faz uma junção de análise de temas relacionados sobre a cultura. Então ele discute a questão da cultura em geral, a questão política, o erotismo, a ideia de poder, a questão da religião. Ele discute vários temas e ele vai alternando um texto ensaístico dele, onde ele discute essas questões, com textos anteriores dele que ele já publicou em jornais, publicou em contextos diferentes. É um pouco dessa ideia. Mas hoje aqui eu vou falar especificamente da primeira parte do livro, que funciona como uma apresentação, que é o capítulo que chama Metamorfose de uma Palavra. Essa palavra que ele está dizendo que sofreu uma metamorfose é a palavra cultura. Inclusive aqui bem no comecinho ele já destaca isso, quando ele afirma que é provável que nunca na história tenham sido escritos tantos tratados, ensaios, teorias e análises sobre a cultura como em nosso tempo. O fato é ainda mais surpreendente porque a cultura, no sentido tradicionalmente dado a esse vocábulo, está prestes a desaparecer em nossos dias, e talvez já tenha desaparecido, discretamente esvaziada de conteúdo, tendo este sido substituído por outro, que desnatura o conteúdo que ela teve. Então, em toda essa citação inicial aqui do primeiro parágrafo, ele discute um pouco do tema do livro todo, que é a ideia de questionar se a ideia de cultura tem sido deturpada e se a gente perdeu um pouco da referência da ideia de cultura. Ele faz uma análise geral e discute uma série de temas sobre a cultura. O que eu acho que é interessante aqui desde o começo para a gente é quando ele apresenta alguns conceitos de autores distintos sobre a cultura. Eu fiz aqui um breve fichamento do livro com alguns aspectos e eu queria comentar alguns desses aspectos aqui. A primeira ideia, essa que eu já tinha comentado lá, de que a cultura, no sentido tradicional, ela está desaparecendo. Para demonstrar isso, ele faz uma revisão dos autores que trataram do tema. Então ele menciona o T.S. Eliot, que é um escritor inglês, e ele faz uma análise a partir de um texto do T.S. Eliot que chama Notas para uma Definição de Cultura. Nesse livro, o T.S. Eliot discute a ideia de cultura em 3 instâncias, que ele denomina indivíduo, grupo ou elite e sociedade em seu conjunto. Então a cultura existe no nível individual, existe para uma elite e existe para a sociedade em conjunto. E aí tem uma separação entre o que ele chama de alta cultura e a cultura popular. De início pode parecer uma visão muito excludente, e é, em certa medida. Mas a questão para ele é que é importante que a gente tenha uma separação entre a cultura popular e a alta cultura para que as duas possam sobreviver. Quando a gente unifica tudo,
Quando a gente transforma tudo numa cultura midiática, a gente perde tanto a possibilidade de desenvolver uma cultura apurada e uma cultura especializada, que é a cultura de elite, como a gente perde também a autonomia do povo para construir a sua própria cultura. Essa é a discussão que o Vargas Llosa trabalha também no texto. Ele menciona aqui o T.S. Eliot como um autor que ele concorda. Então, o T.S. Eliot, ainda falando sobre isso, né, questiona ou apresenta 3 instâncias de transmissão da cultura, que são a família, a religião e a escola. E ele apresenta aqui uma diferença entre conhecimento e cultura, que eu acho que é importante mencionar. Para ele, o conhecimento tem a ver com a evolução da técnica e das ciências. A cultura é algo anterior ao conhecimento, uma propensão do espírito, uma sensibilidade e um cultivo da forma, que dá sentido e orientação aos conhecimentos. Então, os conhecimentos podem ser super especializados, mas a cultura é justamente aquilo que dá sentido a todo esse conhecimento. Uma sociedade que tivesse muito conhecimento, mas não tivesse cultura, ela perderia o sentido. De certa maneira, isso que ele vai argumentar daqui para frente, esse é o nosso mundo. A gente vive um mundo de extrema técnica, de um conhecimento super avançado, mas em que as pessoas não se reconhecem como parte da cultura. Nem a cultura de elite, que vai deixando de existir. A gente poderia incluir a literatura especializada, o teatro, a dança, a música, e nem a cultura popular, que é a cultura do povo, que é a dimensão em que as pessoas podem criar e compreender a sua própria realidade. Nem um lado, nem o outro existe. Então, esse seria o problema que o Vargas Llosa observa. Um outro autor que ele menciona, eu vou pular alguns trechos aqui do material, do fechamento, mas eu vou mostrar depois um lugar em que ele vai estar disponível para você poder acessar. Então ele cita também o George Steiner, num livro que chama No Castelo do Barba Azul, algumas notas para a redefinição da cultura. É um livro de 71. E aí o Steiner vai um pouco na linha do que o Freud fala, no sentido de que a cultura do século XX, e aí a gente pode expandir isso para a nossa época hoje no século XXI, é uma cultura em que, ou melhor, a nossa sociedade é uma sociedade em que a cultura se tornou difícil de compreender, porque a gente vive uma época de muita confusão, tanto em relação à questão das transformações sociais, da mudança técnica, como também da compreensão da própria forma de vida, considerando a quantidade de transformações sociais e políticas que a gente viveu. Então a gente está num mundo muito rápido, a gente está em um mundo muito acelerado, e isso torna difícil compreender a cultura no sentido mais básico dela. E aí ele menciona algo nisso quando ele questiona a ideia da morte de Deus, que é um conceito nietzschiano, com a ideia da pós-cultura. Sobre a morte de Deus é importante pontuar que quando Nietzsche fala que Deus morreu, ele não está falando algo literal, ele não quer dizer que Deus literalmente morreu. O que ele quer dizer é que antes a gente tinha uma vida em que a religiosidade e a forma de compreender a realidade passava pelo misticismo, mas agora isso é cada vez menos verdade. A gente vive uma época em que a gente substituiu a religiosidade pela técnica, e é nesse sentido que Nietzsche fala que ocorreu a morte de Deus. A gente perdeu a presença da espiritualidade e da transcendência na nossa vida. E a gente substituiu isso por mecanismos objetivos, pelo dinheiro, pelo materialismo, pelo consumo, e obviamente isso faz a gente também ter uma dificuldade em compreender a cultura em que a gente vive. Então essa é a questão que ele fala, e ele inclusive menciona isso, Vargas Llosa, quando ele trabalha a ideia de que o progresso técnico e científico, né, esse tipo de progresso, ele não implica uma mudança humana e social. Então a gente vive hoje em uma sociedade bem mais avançada do ponto de vista técnico, mas isso não se reflete necessariamente na questão humana. Nós não conseguimos alcançar um nível cultural mais elevado porque a gente tem mais técnica. Infelizmente não é uma associação direta entre uma coisa e outra. E aí ele menciona também aqui, pensando sobre isso, né, sobre a questão do avanço técnico, que no mesmo indivíduo pode coexistir a alta cultura, a sensibilidade e o fanatismo. A gente vive uma época em que as pessoas têm uma forma de compreender a realidade muito apurada do ponto de vista da tecnologia, mas nem sempre isso se adequa a outros elementos, né? Então ele menciona um pouco dessa discussão.
Aí ele coloca a questão da contracultura, criticando um pouco dessa ideia, né? Eu vou ler a citação que fica mais fácil. Ele fala assim: a pós-cultura, também chamada às vezes significativamente de contracultura, critica o elitismo da cultura e a tradicional vinculação das artes, das letras e das ciências ao absolutismo político. E o Vargas Llosa faz um questionamento sobre essa ideia de uma contracultura que critica essa visão mais elitista da cultura, mostrando que a gente está em uma época em que a palavra perdeu um pouco do sentido. A gente vive uma época, na visão dele, que está subordinada à imagem e ao som. A gente é muito estimulado pela imagem, pelo som, mas o sentido da palavra, da linguagem, da narrativa, da oralidade, tudo isso se perdeu. Um outro autor que ele menciona é o Guy Debord, que tem um livro que tem um título parecido com o dele, que é A Sociedade do Espetáculo, e que vai na linha da discussão marxista, onde ele discute os conceitos de alienação e de fetichismo da mercadoria. São conceitos marxistas que se alinham com essa ideia de que a gente vive uma sociedade em que a gente aliena o nosso trabalho e aliena o próprio corpo, e aí a gente perde a referência da cultura. Apesar de incorporar alguns elementos dessa discussão, o Vargas Llosa não se alinha muito com essa visão socialista, marxista, mas ele reconhece que de fato existe uma condição em que a publicidade, o consumo geraram, né, para a nossa cultura um exagero de falta de conexão entre o humano e a própria cultura. Esse capitalismo exacerbado de fato deslocou o ser humano da compreensão daquilo que a gente vive. Então, num período anterior, a gente de fato tinha uma forma de compreender que não passava por essa ideia de coisificação do indivíduo, né? O próprio indivíduo se torna uma coisa, se torna um produto. Então ele considera esse aspecto também. E aí ele já para o finalzinho desse tópico, ele vai para dois autores que ele critica, né? Dois livros que ele critica, um que chama Cultura Mundo, em que os autores mencionam a ideia de que a gente vive uma época em que a cultura de massa se tornou a regra, e eles defendem isso, e o Vargas Llosa critica isso, que é a ideia de globalização, homogeneidade. A gente está em uma época em que todo mundo tem acesso às mesmas coisas, e isso é bom, e o Vargas Llosa critica um pouco essa ideia. E ele vai na mesma linha, criticando. Eu vou dar um exemplo aqui do que ele fala da crítica, né? Então ele diz que a gente vive, esses autores defendem a ideia de que a gente vive uma época de grande individualismo, e que isso seria, em certa medida, positivo. Mas o Vargas Llosa questiona falando o seguinte, né, bem nessa parte aqui. Ele fala: ao contrário, a publicidade e as modas que lançam e impõem os produtos culturais em nossos tempos são um sério obstáculo à criação de indivíduos independentes, capazes de julgar por si mesmos o que apreciam, admiram, acham desagradável e enganoso ou horripilante em tais produtos. A cultura mundo, em vez de promover o indivíduo, imbeciliza-o, privando-o de lucidez e livre-arbítrio, fazendo reagir à cultura dominante de maneira condicionada e gregária, como os cães de Pavlov, a campainha que anuncia a comida. Então, no mundo da internet, a gente percebe muito isso. Quando a gente está, sei lá, no Facebook, no Twitter, você percebe as pessoas replicando informações, notícias falsas, sem questionar as coisas, e é isso que ele está falando. Não é a individualidade que está ali, mas é uma coletividade que se une na ignorância. Essa é a crítica que ele propõe. E um outro autor que ele menciona, outro livro que ele menciona criticando, é um livro que chama Mainstream, de 2010, que também faz uma apologia da cultura atual, em que as pessoas têm acesso a muito conhecimento, muita informação por meio da internet, da TV a cabo, das redes sociais. Ele critica isso também, mostrando que, na visão dele, isso demonstra a falência da cultura. Então ele citou um exemplo aqui, mencionando o livro do Frederic Martel. Então ele diz o seguinte: no livro de Martel não se fala de livros. O único citado em suas várias centenas de páginas é o Código da Vinci, de Dan Brown. A única escritora citada é a crítica de cinema Pauline Kael. Nem de pintura ou escultura, nem de música ou dança clássicas, nem de filosofia e humanidades em geral, mas exclusivamente de filmes, programas de televisão, videogames, mangás, shows de rock, pop ou rap, vídeos e tablets, bem como das indústrias criativas que os produzem, patrocinam e promovem, ou seja, das diversões do grande público que foram substituindo a cultura do passado e acabarão por liquidá-la.
E aí ele vai nesse sentido de uma crítica mostrando que a ideia de cultura atual, que na verdade para ele é uma não cultura, é uma ideia de cultura em que tudo é diversão. Então, como ele diz aqui, na concepção atual, a cultura é diversão. E o que não é divertido não é cultura. E esse seria o grande problema. Quando tudo é diversão, ou quando se exige diversão de tudo, as pessoas têm uma capacidade muito pequena de tentar dar à arte, dar à cultura a chance de refletir. Quando alguém é colocado diante de uma obra de arte que não entretém, a pessoa se sente agredida, ela sente que está perdendo tempo. E aí seria o grande problema. E aí entra aqui uma última citação para fechar a discussão, que é o seguinte, quando ele fala: a distinção entre preço e valor se apagou. Ambos agora são um só, tendo o primeiro absorvido e anulado o segundo. É bom o que tem sucesso e é vendido, mal o que fracassa e não conquista o público. O único valor é o comercial. O desaparecimento da velha cultura implicou o desaparecimento do velho conceito de valor. E aí eu acho que isso sintetiza, de certa maneira, o sentido do livro todo, né? Tudo que ele vai trabalhar nesse livro tem a ver com essa ideia de que existe essa relação entre preço e valor e, na verdade, elas são uma coisa só. Por muito tempo, uma obra de arte, por exemplo, ela era medida pelo valor cultural que ela tinha e não pelo preço dela. Mas hoje, quando a gente fala de uma obra de arte, a gente fala muito mais do preço do que do valor cultural que ela representa. Então essa discussão para ele é uma discussão que implica justamente na mudança da palavra cultura e no limite da ausência total da preocupação com a cultura, mas uma preocupação exagerada com o preço, com o valor comercial das coisas, né, e com a ideia de consumo. Esse é o tom do livro todo e isso é o que está presente nessa apresentação da discussão que ele menciona nesse primeiro momento, que é a metamorfose de uma palavra. Bem, eu falei que dava para acessar esse fichamento que eu apresentei aqui antes, no outro lugar, que é nesse lugar aqui, que é o site marcosramon.net/estética. Aqui eu deixo os materiais relacionados à disciplina Introdução à Estética e História da Arte, que eu trabalho com essa disciplina no curso de licenciatura em dança do IFB. E aqui tem os materiais da disciplina e tem lá esse fichamento também. Eu vou colocar disponível logo aqui nessa página inicial, mas tem aqui também onde tem os textos que os estudantes podem ter acesso, qualquer pessoa pode ter acesso também clicando aqui nesse link, certo? Então é isso, obrigado aí por você assistir aqui o vídeo, espero que tenha ajudado de alguma forma. De qualquer coisa é só deixar um comentário se eu puder contribuir com mais alguma coisa e eu trago em algum outro vídeo uma reflexão sobre algum outro texto. Tchau e até a próxima.